Boa tarde a todos, meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje capítulo 12, o nascimento da Umbanda. As narrativas sobre o nascimento da Umbanda e seus primeiros anos de vida são mais ou menos uniformes, porque partiram mais ou menos das mesmas fontes que se resumem, basicamente, nas matérias jornalísticas que Leal de Souza publicou, o que deram origem ao livro O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, nas gravações e entrevistas que o jornalista Lília Ribeiro realizou com Zélio de Moraes na década de 70. E nos depoimentos que estudiosos interessados na história da religião colheram com pessoas que tiveram contato com Zélio, suas filhas, etc. A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade sempre se preocupou em manter a tradição trazida pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas, e não necessariamente em registrar e divulgar a sua história. Portanto, embora hoje saibamos muitas coisas, outras tantas provavelmente nunca saberemos. As primeiras menções à tenda datam de mais de 20 anos da sua origem, e provavelmente os detalhes sobre os anos iniciais da Umbanda se perderam para sempre. Entretanto, a narrativa é mais ou menos a seguinte. Após o conturbado episódio do dia anterior, no dia 16 de novembro de 1908, vários curiosos e membros do referido centro espírita se encontravam na casa de Zélio de Moraes, a rua Floriano Peixoto, número 30, para ver o que realmente aconteceria e se as promessas do espírito se cumpririam de fato. Às 20 horas, Zélio incorpora o espírito Caboclo das 7 Encruzilhadas, que afirma estar criando o que inicialmente chamou de um novo culto, que acolheria todas as pessoas, assim como Maria de Nazaré em sua representação de Nossa Senhora da Piedade, e que ouvira a todos os espíritos, aprendendo com os que soubessem mais e ensinando aos que soubessem menos. Estava criada a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, primeiro terreiro de Umbanda que existe ainda até hoje. Houve burburinho geral. As pessoas se acotovelavam e se espremiam na pequena sala para poder ver a entidade que falava de forma vibrante e firme. Para testificar sua missão na Terra, o Caboclo das 7 Encruzilhadas pede que sejam trazidos à sua presença algumas pessoas obsediadas que eram tratadas como loucas e que, após seus passes, ficaram boas novamente. Conta-se que até mesmo um paralítico levado ao local foi curado pelo caboclo. Ele teria ainda conversado em latim e alemão com alguns intelectuais presentes, e dado provas de sua sabedoria e inteligência ao dialogar sobre vários assuntos diferentes com as pessoas presentes. Em seguida, estabeleceu as regras do trabalho que aconteceria às segundas, quartas e sextas-feiras, das 20 às 22 horas. Tendo explanado sobre uma série de princípios que fundamentariam a religião e que abordaremos futuramente. Encerrada sua participação, o caboclo cedeu o seu lugar ao espírito de Pai Antônio, preto velho, que tão logo se manifesta, dirige-se a um canto e se senta num toco de árvore. As pessoas estranham, procuram conversar com o espírito, pedindo que se sentasse à mesa, ao que nega, dizendo: mesa é lugar de doutor, nego velho senta no toco. Explica numa linguagem truncada, de difícil compreensão. Quando perguntado se desejava alguma coisa, respondeu: minha cachimba, manda o moleque buscar, frase que virou ponto, tendo em seguida distribuído passes e conselhos às pessoas presentes. Assim nasceu a Umbanda, de forma simples e suave. Com o tempo, o culto foi se estruturando. Chegaram as imagens dos santos católicos que compuseram um altar. Foi definida a cor branca como uniforme de trabalho. Um ritual de abertura foi institucionalizado, dando forma ao trabalho que até hoje se realiza do mesmo jeito na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, e que gradativamente foi se espalhando pelo Brasil, sofrendo adaptações.
A fama de Zélio se espalhou por toda a cidade. Numerosas pessoas aflitas, doentes, consideradas loucas ou perturbadas espiritualmente, começaram a procurar a tenda para receber auxílio espiritual. Com o tempo, novos médiuns foram desenvolvidos e mais pessoas passaram a ser atendidas. Vejamos agora a narrativa de Leal de Souza na década de 1930, sob a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Sob a presença do Sr. Zélio de Moraes, médium do Caboclo das Sete Encruzilhadas, erigida em sítio tranquilo entre árvores, a tenda Nossa Senhora da Piedade é a causa humilde dos milagres. Atacada de moléstia fatal, a filha de um comerciante de Niterói agonizava sofrendo, e como a ciência humana se declarasse impotente para socorrê-la, seu pai, em desespero delirante, numa tentativa extrema, suplicou auxílio à modesta tenda das Neves. Responderam-lhe que só à noite, na sessão, o guia poderia tomar conhecimento do caso. Regressando ao lar, o desconsolado pai encontrou a filha morta e, depois de fazer constatar o óbito pelo médico, mandou tratar o enterro. No entanto, na tenda de Nossa Senhora da Piedade, à noite, quando aberta a sessão, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, manifestando-se, disse aos seus auxiliares da terra, ainda desconhecedores do desenlace da doença, que se concentrassem sem quebra da corrente e o esperassem, pois ia para o espaço com suas falanges socorrer a enfermas que lhe pedira socorro. 2 horas depois, voltou, achando aqueles companheiros exaustos do longo esforço mental. Explicou-lhes, então, na pureza da sua realidade, a situação, e mandou-os que fossem, em nome de Jesus, retirar a morta da mesa mortuária, e comunicar-lhe que a misericórdia de Deus, para atestar os benefícios do Espiritismo, permitia-lhe viver, enquanto não negasse o favor de sua ressurreição. Confiante em seu chefe, os humildes trabalhadores da tenda da Piedade cumpriram as ordens recebidas, e a moça não só ficou viva, como curada. O médico, que lhe tratou da moléstia e que lhe constatou o óbito, observou-a por algum tempo, até desistir de penetrar ao misterioso de seu caso, classificando na ordem sobrenatural dos milagres. Meses depois, à mesa do almoço, conversando, a ressuscitada contestou com firmeza, negando-se à ação espiritual que lhe restituíra a vida material. Porém, nessa ocasião, adoeceu de uma indigestão, falecendo em menos de 24 horas. Uma associação de grande autoridade no Espiritismo, ao ter conhecimento desses fatos, resolveu apurá-los com severidade, para desmenti-los ou confirmá-los, sem sombra de dúvida. E num inquérito rigoroso com auxílio das autoridades do Estado do Rio de Janeiro, estabeleceu a plena veracidade deles, publicando no órgão da Federação Espírita a sua documentação. A média mensal das curas de obsedados que iriam para os hospícios como loucos é de 25 doentes, na tenda da Piedade. Os espíritos que baixam nesse recinto não procuram deslumbrar os seus consulentes com o assombro de manifestações portentosas, mas produzem, muitas vezes, o que eles exigem as circunstâncias. Os auxiliares humanos do Caboclo das Sete Encruzilhadas, na tenda, que é, por excelência, a sua tenda, mesmo os que têm posição de revê-lo na sociedade, não se orgulham dos favores que lhes são conferidos e procuram com doçura e humildade merecer a graça de contribuir como intermediários materiais para a execução na terra dos desígnios do espaço. O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda, capítulo 25. A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade se notabilizou por fatos extraordinários como este e pela cura de obsediados, tratados por loucos e que fatalmente seriam internados em hospícios, não fosse a intercessão do Caboclo das Sete Encruzilhadas e a força mediúnica de Zélio Fernandino de Moraes. A tenda, primeiro terreiro de Umbanda, inaugurou na terra uma nova luz, alicerçado em princípio cristão, e que contribuiria decisivamente para o fim do comércio com o espiritual e dos trabalhos voltados ao mal, tão comum nas correntes mediúnicas da época,
cujos ecos são ouvidos ainda até hoje. Fico a imaginar se as pessoas da tenda tinham ideia do movimento que estavam iniciando. Quantas e quão majestosas conversas essas pessoas puderam ter com o Pai Antônio ou com o Caboclo das Sete Cruzilhadas, em rodas amigáveis ao fim dos trabalhos. Encerra aqui o capítulo 12. Muito obrigado a todos.